Oi, pessoal, eu sou a Carol. Estamos aqui gravando o primeiro episódio de 2026 e temos visitas ilustres no nosso podcast. Matheus, meu noivo, e meu cunhado Ricardo. Boa noite, boa tarde, bom dia. O cara conseguiu roubar a minha fala. Falei que eu queria falar bom dia, boa tarde, boa noite. Mas é isso, eu sou o Ricardo. Eu sou o Matheus. Hoje vamos estrear um quadro no podcast contando histórias de viagens. Não temos um nome ainda para esse quadro, mas vamos que vamos. Estamos aqui para falar da nossa viagem para a Tailândia. Literalmente outro mundo. Rindo de nervoso. O que te levou a fazer um podcast? Mas antes de começar a falar propriamente da viagem, vamos iniciar falando do planejamento, de tudo que aconteceu antes e da loucura que foi. E aí, quem quer começar falando? Eu posso começar falando, porque nessa viagem eu já planejava te pedir em casamento. Independente do lugar. Independente do lugar, mas a gente iria pra um lugar, né? A gente iria pra Europa. A gente comprou lá no 2-3 milhas, que tá barato demais. E de volta a Madrid. E de volta R$3.000. Quem desconfiaria que isso é um golpe, não é mesmo? Não, 3 mil pra vocês dois. Não, é 4 mil os três, tá? Vamos lá. Só melhora. Aí, beleza, a gente ia pra Europa. Eu ia pedir a Carol em casamento atrás de um castelo, que inspirou o castelo da Disney, numa ponte que tem o nome dela. Tudo, nossa, arquitetado nos milímetros ali. Tava com cada detalhe na agulha, pra não ter problema. Aí 2 semanas antes, a 1-2-3 milha abre falência, fala que não vai mais entregar os bagulhos. Isso que a gente já tava planejando, tipo, há uns meses já. Assim, quase um ano de planejamento. Em vários países. Não, fora que assim, tava tudo planejado e eu com muita cautela pensei, só vamos fechar de fato os hotéis, os passeios, depois que chegar a passagem emitida. A procrastinação salva vidas, essa é a lição que ficou. Pô, eu não tinha nem passaporte ainda. Nossa! Só pra deixar claro também, meu irmão tem 25 anos, ele tirou a reservista semana passada. Então, eu tinha um problema com o exército aí, que eu não tirei minha reservista com 18. Então também tinha isso, que eu tirei meu passaporte em cima da data já. Não, uma loucura total. Mas enfim, aí tivemos essa surpresa de que não iríamos mais pra Europa. E aí, conversa vai, conversa vem. Botamos aí quais são os países que cada um tem o sonho de ir, onde não precisa de visto. Isso há 3 semanas da viagem, 2 semanas. Foi 2 semanas. Foi antes. 2 semanas e meia antes, foi um caos. Mas aí a gente chegou à conclusão de que custo, possibilidade de gasto e não ter o visto era Tailândia. Da minha lista de coisas pra fazer antes de morrer, 16 eu fiz na Tailândia. Então só pra ter uma ideia de quanto eu queria ir pra esse lugar. Só perde pra Nova Zelândia, que eu ainda não fui, e Japão. De resto, não tinha nenhum país no mundo que poderia me possibilitar tanto quanto a Tailândia possibilitou. Enfim, a gente ia pagar caro na passagem, mas lá ia ser tudo mais barato. Extremamente barato. Exatamente, que lugar bom. Porque se a gente fosse pra Europa, além de pagar caro nas passagens, a gente ia pagar tudo em euro. Então, assim, sem condições. E a gente já tinha pagado passagem, então ia ser um custo adicional. Safados! Safados! Fica aqui o meu recado, 1-2-3 milhas. O Ricardo ele já tava sendo planejado pra ir porque eu precisava de um cúmplice, né? Pra poder fazer o pedido acontecer. Ele já queria viajar, então também acabou dando bom. Não, e um cúmplice, do jeito que ele tá falando, parece que vai matar alguém, né? Não, mas a operação foi tipo isso. Matou meu velho eu. O Matheus tava mais nervoso que tudo. Não, e quando deu errado a passagem pra Europa, o Matheus tava assim, o Ricardo queria desistir. E o Matheus, não, Ricardo, você vai de qualquer forma. E eu assim, por que ele tá assim? Tipo, o cara não quer ir. Gosto muito do meu irmão. E um adendo, não recebemos o dinheiro até hoje. Estamos em janeiro de 2026. Passaram 3 anos. Esses 4 mil já virou 4.400, seus safados. Mas em algum momento a gente vai receber. Estamos lá na lista. E aí começa todo o drama. Pois é, porque isso pode até ser um papo de outra conversa, mas pessoas que, graças a Deus, hoje eu posso chamar de ex-conhecidos, nem amigos mais, ficaram bravos porque eu iria pro 2º país mais visitado do planeta.
Mas isso a gente pode falar em algum outro momento, porque até feitiço contra a minha família esses desgraçados fizeram. acho que- Ah, Não, tem que falar, vai ter tem que um episódio falar. falando da macumba, mas não vamos falar disso. Mas agora. eles sabem que foram eles e eu odeio Você vocês. que está ouvindo agora, você sabe que é você. Mas enfim, E fomos vai pra voltar, Tailândia. hein? 24 horas de viagem depois, chegamos lá. Tá 24 horas, mano. E como que foi? Primeiro a gente parou em Doha? É, a gente parou no Catar, verdade, que já era outro mundo. Aquele. De verdade, cara. Aquele aeroporto é tipo Incrível. quando você vai no Einstein de São Paulo. Não, o aeroporto que parece um parecia- outro planeta dentro. É um. Parecia o União de Osasco. Quem sabe, o aeroporto parecia o União de Osasco, mano. Era gigantesco. É, União de Osasco gigantesco com um trem no meio, com uma. Ah, sabe aqui quando eles vendem Voyage? Lá tinha McLaren. Não, assim, dinheiro, né? E lindo, lugar lindo. Lindíssimo. Já começa lindo aí. E na ida a gente passou em cima do deserto do Saara, assim, uma vista incrível. Imagina estar lá, mas a gente viu de cima e mostrava a temperatura que estava de fato lá no deserto. Então essa foi uma vista memorável. E chegamos na Tailândia 24 horas depois, né? 24 horas depois. E aí, como que foi pra você, Matheus? Conta aí. Ah, foi muito louco. Parecia coisa de filme Quente. mesmo. Quente, você pra sai, caralho. você já não entende nada. Ninguém entende você. Isso pra mim era um sonho que eu gostaria de viver e pra mim foi um dos pontos altos da Tailândia. Eu consegui zerar a distância entre meu cérebro e minha boca e desligar o meu processamento de saber se eu sou uma boa pessoa ou não. Eu só falava, isso pra mim foi maravilhoso. E começou no táxi, não, Uber, né? No Uber, Mas a gente Uber pegou, de fez lá. um corre pra No pegar Grab. o seu ticket. É, no Grab. É, o Grab, aí, ó, quase o Nossa. nome de aplicativo gay, não é mesmo? Ó, sugestivo. Aí, a gente chegou lá, a Carol fez um corre pra pegar o chip dela, pra gente poder ter pelo menos uma pessoa com internet, né? São três pessoas de classe média, então a gente pegou só uma internet, né? A gente Era precisa de uma. necessário. É exato, que é só pra gente se localizar, porque os hotéis têm esse Wi-Fi. Pedimos lá o Grabbers lá, sei lá o nome do negócio, mas enfim. Aí chegamos lá, o tailandês, ele tava, mano, parecia que a pandemia tava no pico. Mano, o cara eu só de queria luva, ser educado. o cara de luva, máscara, Não, tudo foi mais. bizarro, foi bizarro. Aquela cultura que você vê que as pessoas praticamente não se encostam. A gente entrou no táxi. Good afternoon, good afternoon. Quem sentou atrás? Eu e a Carol sentamos atrás, o Ricardo sentou na frente e falou, mano, eu vou mostrar pra ele que brasileiro é um bicho, né? Não, eu- acolhedor, um bicho caliente. Foi Meteu-lhe a exatamente mão e falou, how are you? My name is Ricardo. Não me apresentei. Eu meti né? E aí, como é que você Deu tá? a mão. Tudo bem? Estendi a mão, o cara nem... Não, o cara assim. O cara olhou pra ele assim, filha da puta Don't você, touch por que você quer falar comigo? Tomar sua cu? Eu só deslize. E, mano, E aí o ficou um cara clima da hora, simplesmente né? ignorou o Ricardo. Carro. E aí foi o momento que eu descobri que eu podia zerar essa distância entre Não, cabeça e boca. foi Porque bizarro. Não. eu nunca fui tão xenófobo em um período tão pequeno. E assim, o meu irmão, 20 o meu irmão minutos de também carro, o é cara meu irmão. falou. Eu formei esse menino pra ser a Não, prova de ali bullying. já foi o anúncio que aquela Nossa, que viagem maravilhoso, ia ser gente. incrível, de Muito verdade. bom, muito porque eu dei risada eternamente. E não foi esse táxi que o cara queria que a gente pagasse o pedágio também? Não, esse foi outro que queria deixar a gente no meio do caminho na chuva, que a gente pagou de louco, começou a falar em português e ele não entendeu. Sim, não, mas isso aí foi de noite, foi outro rolê também. É. Nossa, eu não lembro Isso é disso. mais pra frente. Não. Isso é mais pra frente. Eu lembro porque foi no dia que a gente comeu no McDonald's. Olha que delícia, hein? Hambúrguer de camarão. Camarão, e era gostoso, hein? Foi no primeiro dia, né? Foi no primeiro Foi. Então, a gente chegou lá no hotel, aí, a gente já não tinha dormido direito, né? E chegamos, por exemplo, chegamos com o fuso horário. Então, era pra ser, sei lá, de noite no Brasil, era a hora de dormir lá, o dia tava começando. E a gente foi pra rua, aquela energia Cara, Bangkok. de conhecer Bangkok. a cidade, assim, uma loucura. Quem já assistiu Se Beber Não Case, que acontece em Bangkok, é literalmente aquilo, é uma loucura. Não, puta é cidade São gigante. Paulo. É. É São Paulo na sua maior loucura possível, só que de budistas, mano. Então é São Paulo da paz. E a gente começou a andar pela cidade, só que o primeiro, pra mim, foi muito chocante. Chegar na Tailândia, porque já tinha acontecido esse cenário dentro do Uber. E aí depois a gente começou a andar pela cidade e veio um cheiro horrível, assim. Nossa, é verdade, verdade. Eles comem tudo, absolutamente tudo, com uns bagulho fermentado de peixe e de camarão.
E nos primeiros 2 dias ali, o cérebro buga. Ele Tava não... impossível. Sabe quando você vai morar perto de rio? Que aí depois de um tempo você sente o cheiro do rio. Você nem sente mais o cheiro podre do rio. A comida parecia muito gostosa. Sim, era muito gostoso. O cheiro bizarro, não dava vontade de comer. E eu fiquei chocada, assim, num nível que eu tava enjoada e eu pensei, eu não vou conseguir comer nada nos próximos 20 dias que a gente vai passar aqui. Eu tô ferrada, simplesmente. Aí os bonitão que estavam tudo pagando de não, eu vou comer tudo porque eu sou turista pá, foram no McDonald's comer Big Mac. Não, a gente almoçou e comemos pizza. Nossa, é verdade. Porque eu falei, eu não vou comer essa comida, porque lá só tem comida de rua, assim. Óbvio, tem restaurante, mas tem muita comida de rua. E a gente passava nas barraquinhas com aquele cheiro insuportável que eu não sei se era do óleo, não sei de onde vinha aquilo. Era um tempero que eles usavam lá, é uma planta que eles usavam em tudo. Mas assim, depois de 2 dias a gente já O gosto dessa planta então, é de... limpeza. É de produto Ajax. Tem gosto de limpeza, né? E aí a gente comeu pizza e jantamos McDonald's, que eu comi um hambúrguer de peixe. E aí vem um adendo dessa parte, Bom. que é um adendo muito, muito diferente pra quem é brasileiro. Porque na Tailândia, a gente não sabia disso. Até porque não é algo que é divulgado dessa forma. Ok. Mas lá, a cannabis ela é legalizada num nível, assim... A quantidade de templo que tem é de lojas de cannabis. E como a gente bastante. descobriu isso? O cara que me vendeu a pizza Na pizzaria. queria vender um baseadão pra gente. Não, e assim, a gente tava comendo e o cara oferecendo aquilo e assim, pesquisando na internet. Isso é real, isso é real, isso E na é internet, real. não, se você fumar na rua, você vai para a cadeia. Exato, É apenas clubes porque era canábicos. muito novo. O rei te odiará. Mas era muito novo até pra eles lá. Eles estavam meio que se acostumando com isso, tanto é que... Se acostumaram rápido, viu? O que tinha de lojinha... Não, mas era novo. Lembra que o cara comentou com a gente? Tipo, quem morava lá, eles não estavam tão adeptos a isso. É verdade. Basicamente, eles transformaram a Tailândia no Amsterdã da Ásia. É que E a gente não sabia disso. antes, tem um ano e meio, sei lá, era tipo pena de morte pra quem era pego com... E antes de continuar, uma coisa que é interessante isso daí. Por mais que a cannabis estivesse liberada, a parte do álcool é extremamente rígida lá. É tem um verdade. horário que eles não permitem vender. Você não pode tomar na rua de maneira exposta, sabe? Você não pode estar declaradamente tomando álcool. Então essa relação é muito legal. Tanto que, basicamente, o que a gente viu até, a gente foi em vários lugares, a gente se enfiou em um monte de lugar. Bangkok a gente não foi só no lugar de turista, a gente saiu andando. Não, e a se gente deu um enfiou. rolê nos rios de Bangkok. A também, gente né? se enfiou em um monte de beco, saiu andando, assim. A gente andava 20, 25 km dia, foi um bagulho absurdo. Mas não tinha violência, então eu não acho que é uma coincidência. A gente era a única violência que tinha lá. Exato, parecia que a gente era uns bichos, porque todo mundo é pequeno. Não, tinha isso já desde o Catar, pô. Verdade. A gente é tatuado, eu e o Matheus, a gente tem o braço todo tatuado, a Carol tem umas tatuagens também. E Ásia e o Oriente Médio ali, que a gente fez o Oriente Médio... Eu tenho tatuagem nos dedos, só pra entender. Que a gente fez a escala, os caras são extremamente restrito com isso, né, com tatuagem. Então parecia que a gente era bicho desde já. E lá na Tailândia todo mundo baixinho. E a gente é alto também. Então a gente ficava muito destacado do pessoal. Então imagina, eu andando com 2 branquelos. A Carol tem um olhinho um pouco tatuado. puxado, pra quem não viu. E então lá ela o pessoal... acaba enganando. o pessoal achava que eu era de lá. Só que eu andando com eles na rua, todo mundo olhava. Era muito estranho. Tipo, parecia celebridade, assim. Era engraçado. Foi legal pra caramba isso daí. Voltando ao rolê, qual que foi? E aí a gente tava andando pelas ruas da Tailândia e eu lembro que o Matheus, ele tava tão fascinado com tudo que a gente tava andando por um beco, lembra? Rapaziada, cada beco que você olha, você fala, mano, isso aqui é de um anime e saiu uma porrada aí. Cada beco, cada esquina é literalmente o que eu vivi desde criança vendo mangá. Mangá eu nunca li, na verdade, eu não cheguei nesse nível. Mas anime eu acompanho desde, acho que todo mundo aqui, né? Dragon Ball, meu irmão, ele gostava de Cavaleiro do Zodíaco, Yu Yu Hakusho, então Meu assisti irmão todos. ou outro irmão, não eu. Um outro irmão nosso, o mais velho. E aí, essa é uma cultura que a asiática em si sempre me encantou, né? E cada cantinho lá tinha essa característica, mano. Cada cantinho era asiático, tá ligado? É um bagulho muito A louco. gente ficou uns 30 minutos nessa ponte tirando foto. Foi. A Carol pode colocar no post. Não, eu tava fascinada com todas as vistas, tipo...
Parecia não, a gente tava na Ásia, mas uma coisa que eu só via na TV, sei lá, na internet. Templo, sabe o Templo Zulai que tem aqui em Cotia? É ele em cada esquina, é uma loucura, é muito legal. E aí lembra que a gente tava andando por umas ruas, tipo, era templo, essas barraquinhas. Prédio gigantesco. Exato. Templo, prédio gigante, shopping, loja de maconha, tudo na mesma proporção. E a gente olhou pra frente e tinha um cara. Nossa, boas-vindas a Bangkok. Assim, não foi a regra, tá? Isso aconteceu só uma vez. Não, Mas- eu acho que ele é o boas-vindas de todos os turistas de Bangkok. Ele mas a gente não viu isso seguindo se as pessoas. repetir. O cara basicamente sacou-lhe o pinto e começou a mijar, mano, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Não, e tipo, a gente passando do lado do cara. Ele só parou assim e falou, opa, mijei, beleza. Bem-vindos. Foi isso. Acho que primeiro dia a gente finalizou com aquele passeio de barco, lembra? Sim, a gente fez um buffet à noite. A gente foi Isso bem é, intensa. isso é uma parte Nossa, muito eu não legal, lembro que foi no porque primeiro dia. o mega rio que passa no meio lá, ele parece que é sujo, mas é turvo. Quando você chega perto, você vê que tem uma quantidade absurda de peixe naquele lugar. E Bangkok, pra quem não sabe, é tipo... É uma cidade cheia de rio. O rio corta a cidade inteira. Tem divisão de bairros, de tudo por rio. Então esse rio tem o principal e o que corre pela cidade. É gigantesco. E teve até queima de fogos, a gente não sabe porquê, mas... Era porque a gente tava lá. Eu ia te pedir em não tenho casamento, aí eu dúvidas. resolvi isso aí com a rapaziada lá. Mas... Inclusive aqui, ó, pra quem... Chamailin Mei, só agradecendo o meu amigo. Meu Deus. E eu acho que o primeiro dia foi isso. Também tá bom, né, gente? Porque... Ah, depois a gente passou no 7-Eleven pra fazer a lariquinha da noite. E aí eu peguei um sorvete, tipo aquele chambinho. Bom pra caralho. Ó, quer dizer, o Matheus pegou pra mim, né? E aí a gente foi dormir. Depois de mais de 24 horas sem dormir direito, a gente... Desligou. E aí começou acordando cedo pra ir pra um passeio. E a gente já se lascou. Nossa, já começou estressando o dia. Por quê? A gente pesquisou, a gente contratou uma agência, eles explicaram tudo, que pra ir nos templos, independente de qual templo, de qual cidade, a gente teria que ir cobertos. Por exemplo, nem os meninos poderiam ir de shorts, bermuda, eu não poderia mostrar muito o corpo. Piorou, né, mulher? Não mostra ombro, safada! Tinha que cobrir o ombro e os joelhos, pelo menos. E aí a gente foi, por exemplo, eu fui com uma calça, mas ela era aberta do lado. Nossa, aí já foi maior estresse. Sem vergonha. Foi o maior estresse, porque a gente precisou comprar roupa, colocar por cima da nossa pra conseguir entrar. É que a Eu gente tenho tava... um grande problema quando as pessoas me obrigam a fazer as coisas. Exatamente, a gente tava com um problema. Eu pensando, compraria, tipo, eu compraria numa situação normal, mas se a pessoa me mandou comprar, eu já fico, por que eu tenho que comprar? Você não... Nem o meu pai me faz comprar uma camiseta, e eu sou uma pessoa que eu tenho uma ligação, um problema que a Carol tem comigo, porque as minhas roupas, elas me acompanham por pelo menos uma década. E eu conheço o Matheus há 6 anos. Então as minhas cuecas, vocês entenderem, desde que ela me conheceu, as cuecas que eu comprei quando ela me conheceu, eu tô começando a maciar agora. E o Matheus, pra quem não conhece, ele é uma pessoa muito de boa, ele é muito tranquilo quando é combatido, entendeu? Então a gente chegou no passeio e é que o pessoal é meio ríspido lá o jeito de falar. Então a guia já falou, ó, vocês vão ter que comprar roupa. Hoje eu já sou um cara muito mais montado no soft skill e eu sei que não é a mensagem, é a forma. Só que a gente tava puto porque um dia a gente ia comprar, né? Mas tinha na frente do templo, na hora que a gente chegou, tinha uns caras vendendo lá e... 12 Foi de reais, boa. rapaziada. Eu uso essa calça até hoje. Não foi tão de boa, porque eu lembro que, assim, o Matheus ficou puto, ficou discutindo lá com... Era uma mulher ou um homem? Eu não lembro. Ele discutiu com A os guia dois. Era uma... senhora. E aí eu comecei... Depois ela... O Matheus tava brigando com uma senhora tailandesa. no Não, eu primeiro estava dia. discutindo os meus direitos porque eu sou formado pelo Celso Russomano, então eu sei como funciona. Mas basicamente depois desse rolê ela virou minha parça. Ela virou minha parça. Não, mas assim, imagina, o Matheus é assim, apocalíptico. E eu, do outro lado, a feminista, falando: ué, mas por que eu não posso mostrar o lado da minha Eu perna? não posso mostrar a minha perna. Eu vou fazer um topless no templo, hein? Então imagina esse casal, né? E aí, só que assim, foi incrível o passeio, a gente curtiu bastante. Não é que eu curti bastante. Foi maravilhoso. A gente foi, por exemplo, no Palácio Real, que tem lá no meio, Sim. no meio da cidade, que é um dos lugares que eu queria conhecer antes de morrer. Que tinha uns tal de pagoga,
Pagoda, que era o mas a túmulo pagoda era do outro pessoal. lugar. A gente Não, visitou mas a tinha pagoda lá depois. também, esses Sim. grandão aí, ó. Ah, isso daqui? Ah, é a pagoda dourada, verdade, maravilhoso. Que eram os túmulos da realeza, o caralho. Mas assim, até, por Caralho, exemplo, não, a parte desculpa aí, na praça onde ele fazia os discursos, eu já vi encenações ali de, sabe, da época da guerra. Que uma curiosidade legal da Tailândia. Essa foto é boa de colocar. Uma curiosidade da Tailândia, Tailândia significa terra livre, eles nunca foram conquistados. É o único país da região que nunca foi colônia, nunca foi conquistado. Então, tem uma história de guerras muito, muito forte lá dentro. E eu sou meio maluco por essas paradas de história. Eu gosto de consumir isso desde criança. Então lá foi muito louco pra mim. Então os detalhes, é tudo muito lindo, é tudo trabalhado com ouro. É outro mundo. Foi nesse rolê que a gente viu já o Buda deitado, né? Não. Não, mas assim, é um rolê muito espiritual, profundo, assim. Eles explicam quanto tempo existe aquilo, como que os monges são, que eles acordam todo dia às 5 horas da manhã, não é? Eles acordam às 5 horas pra pegar as oferendas, porque as pessoas... Eles não cozinham, eles não podem cozinhar, eles não fazem essas coisas. E eles vivem da benevolência do povo. Isso, e a gente começou ali de fato a descobrir a cultura e se aprofundar também na questão religiosa. E falando por nós três aqui, não somos pessoas religiosas. Eu sou uma pessoa que eu sou muito conectada à minha espiritualidade, mas não a uma religião específica. Só que é um lugar que ele te pega, assim, energeticamente. É muito legal. É porque o budismo ele não é uma religião, não. É uma doutrina de vida, é uma maneira de se viver. E é tudo muito grande lá. Todas as estruturas de templo, de coisas sagradas, assim, é tudo muito grande. Então a dimensão é loucura. É tudo muito bem trabalhado nos detalhes. E conhecemos aí uma série de lugares que eu sempre quis conhecer na minha vida. Andamos de tuk-tuk. Verdade, tuk-tuk foi legal pra caramba também, que é igualzinho nos filmes, sabe? Aquela loucura. E aí a gente foi num templo onde foi literalmente onde começou a ser inventada a massagem tailandesa. Foi o lugar onde nasceram as massagens. Mas massagem tailandesa é uma das melhores coisas que já inventaram aí no... O que a gente descobriu nisso daí? A cada esquina também, assim como lojas de maconha, 7-Eleven e tudo mais, também tem lojas que vendem, né, pessoas fazendo massagem. Além de ser extremamente barato, era extremamente bom. Então, todos os dias considerem que a gente gastou aí fortunas equivalentes a R$50 em massagens de 1 hora. Massagem na mão, cabeça, na praia principalmente, mano. Sabe aquelas massagens que o povo sobe em você e vai com o pé? Fizemos. Não, muito e assim, bom. gente, eu amo massagem aqui no Brasil. Eu tava numa fase que o meu Gympass aceitava massagem e eu fazia toda semana. E eu fui pra Tailândia e lá eu fazia todos os dias. Teve dias que eu fiz 2 massagens, assim, foi uma loucura e foi maravilhoso. E retificando uma coisa, esse foi o primeiro dia... Não, o segundo, né, na verdade. Foi o dia que a gente viu o Buda deitado, sim. Nossa, é verdade. E o Buda deitado, esse é um negócio muito doido, porque eu sou um cara cético. Mas até falando, eu lembro, eu fico um pouco embargado, porque nesse lugar eu chorei. Eu chorei, porque é literalmente um dos lugares que eu mais queria conhecer na minha vida, tá? Tava no top 5 de lugares que eu queria conhecer na minha vida. E foi tão legal quanto eu imaginei que seria. É muito louco, esse lugar foi muito louco. É da hora. O Buda deitado é uma escultura gigantesca. Não sei se é uma escultura, se fala uma escultura, mas é um Buda gigantesco. Estátua. 100 metros de Buda, com um pé gigante, que é quando ele tava já prestes a morrer. Representa o momento A passagem dele pro Nirvana, isso. Da hora. Não, e é incrível, a gente tava andando por esse complexo e tinha umas plaquinhas pra gente colocar o nosso nome e assinar. Eram telhas. Telhas, né? Faz que eles estavam verdade. trocar. A gente teve que fazer uma doação em dinheiro. E aí a gente pegou e escreveu mensagens nas telhas. Até tem fotos disso aí. Cada um escreveu a sua e a gente deixou lá. E hoje elas fazem parte do telhado, tá lá. Nossa, é muito legal, porque o Matheus colocou o nome da família dele inteira. E assim, nossa viagem foi acontecendo. Budas em todos os lugares, Budas em todos os lugares, Budas de ouro, Budas, isso é muito legal. Aí a gente falou, onde que a gente vai almoçar nesse dia do rolê? E a Carol falou, não, eu vi um restaurante muito legal de sei lá o que, na... Estrelas de Michelangelo. Estrela Michelin, pá. Já, vamos lá. Maluco. Bom. Que comida boa. Assim, a gente já tinha passado
daquele problema com cheiro de não comer. E a gente comeu... Nossa, a gente comeu muito, mano. Eu lembro que eu Só pedi tem um um ponto. macarrãozinho. Foi a primeira vez que eu comi um macarrãozinho de arroz deles lá. Muito bom. Que é muito bom. Muito bom. Eu comi muito, É muito, diferentaço do que a gente come aqui. E o único ponto que eu não gostei é que nesse restaurante em si, eu não sei como eles conseguiram essa estrela, porque eles não tinham uma coquinha zero. É verdade. E eu, aqui já tô declarando, próxima vez que eu for, se não tiver, eu vou fazer uma reclamação. Não, mas eles tinham um suco de tangerina lá, que era muito Bom, é bom, gostoso. mas a coquinha é coquinha, E uma né? batida de coco, que tinha em todo lugar também. Gente, lá eles são muito saudáveis. Eles, assim, nas barraquinhas da rua vende frutas cortadas. País tropical, né? Assim como Petinho no de Brasil, tofu. a gente tem acesso a fruta, verdura, legume, muito mais que a maioria dos outros lugares que a galera viaja e Sim, mas aqui vai conhecer, a né? gente tem acesso, mas não vende fruta na rua, assim, igual lá. entendeu? Na quantidade que eles vendem, não, mas... E eu lembro que também, esse restaurante que a gente foi, na verdade, não era o restaurante da... era Aí depois a gente descobriu que não era ele, mas foi ótimo. Foi muito bom. É que o que a gente foi no endereço errado. Eu acho que tava fechado. Então tá explicado por que eles não têm a estrela Michelangelo, né? Porque senão tinha que ter a Coca Zero. Não, eu não lembro, na verdade, mas, assim, foi a nossa primeira experiência com comida, assim. E foi... Não, a primeira experiência com comida foi no café da manhã do hotel. Nossa, que eu comi pra caralho também. Gente, Rabutan, que é a fruta mais gostosa do mundo, eleita. Sim. Frutinha. É como se fosse goiaba pra uma gente. lixia de Deus, mano. É muito Não, boa. esse é o... Mangostinho. Isso, desculpa, eu confundi. O Rabutan é o que parece a lixia, que é muito bom. E o mangostim também, enfim, duas frutas maravilhosas e que lá é que nem goiaba pra gente, nasce em qualquer canto. É muita fruta, mano. E é uma das frutas muito diferentes, mas ela é muito bem gostosa. E miojo. Todo lugar de refeição que você quiser botar um miojo, ninguém vai te julgar. E assim, já trazendo uma novidade, porque você pensa, vou viajar mais de 20 dias, vou comer muito, vou engordar. Pra gente, a gente emagreceu. Verdade, além de andar muito, a comida ela era muito boa, ela sustentava bastante, eu fiquei viciado em arroz frito. Ficou viciado. É, Comeu assim, arroz frito em todas as outras refeições. Rapaziada, arroz Falou, frito. pô, Matheus, experimenta outra coisa. Ele, não, arrozinho frito aqui com abacaxi Ó. e camarão. Imagina abacaxi cortado com todos os frutos do mar extremamente frescos. Arroz e ovo, mano, era Por muito quanto? bom. 14 reais. É, 7. 14 reais é o preço 10 de um Marmitex no Brasil. Porque tudo a gente convertia. Nossa moeda vale muito lá. Como que é? Na época que a gente tava, era 14 centavos de real cada bar. Então, nossa moeda varia muito. E aí, depois à noite, decidimos ir pra rua mais famosa de Bangkok pra ir num barzinho, ou ir numa balada. Não sei, a gente queria andar e ver o que Bangkok traria pra nós. Tinha algo que a gente queria ver, sim, que foi nesse lugar que a gente chegou lá. Mas, antes da gente chegar, a gente chegou lá na Pet Pong, que é essa rua que é famosa. E lembra que a gente não conseguia ficar... A gente ficou, 5 minutos, atravessamos a rua. Por quê? Porque imagina que é uma rua onde cada um tem o seu paredão de som e todos disputam pra ser o som mais alto. Então é basicamente insuportável estar na frente na rua de E qualquer na um Tailândia tem muito ladyboy e... transexuais e- ladyboy E o pessoal fica te puxando. Então tá esse barulho ensurdecedor na rua. E ainda tem uma galera te puxando, é agonizante. Assim, isso é uma outra coisa. Eu estava claramente com a Carol, então todos respeitaram. Nenhum momento, nenhuma das mulheres da vida veio querer mexer comigo, mas o meu irmão, que claramente estava sozinho, aí elas tentavam vender o produto. Mas fala o que é, gente. Prostituição. Basicamente, muito é o- prostituição. Não, é que essas que ficam puxando é de balada, normal, mas lá é muito forte a prostituição. Porque essa rua, ela é muito conhecida pelos shows de popuarismo, que como é que eu posso dizer? Foi nesse dia já também? As senhoras fazem basicamente mágica com suas vaginas. É inacreditável, galera. Você chega lá, a galera já começa. Hey, come here, ping pong pussy show, ping pong pussy show. Aí você vai ver, É incrível. são basicamente uma lista de quase 20 truques que a mulher faz com a vagina. Não, mas calma. E aí, gostou? A história continua no próximo episódio. Te encontro lá.